estava se acontecendo na época. E nós estamos diante de um livro pelo qual a gente não vê nele mencionando o nome de Deus. É um livro bastante comentado, é um livro bastante que traz livramento da parte de Deus. Nesse livro a gente vê a proteção de Deus sobre a igreja, sobre os que estão debaixo da sua vontade. Nesse livro a gente vai aprender, irmãos, aleluia, que Deus ele tem o seu momento certo de agir em oculto. Aqui a gente vai ver o agir de Deus de uma forma oculta na vida dessa mulher, na vida desse povo que estava nesse reinado. Aqui a gente vai ver, aleluia, o trabalhar de Deus no secreto. E é isso que eu tenho para a tua vida nessa noite. O tema seria o Deus que age no secreto. O Deus que age quando muitas vezes a gente pensa que Deus vai se manifestar de uma forma poderosa, da forma que nós queremos. Mas estamos diante de uma realidade, aleluia, pela qual muitos estão esperando uma manifestação poderosa, grandiosa da parte de Deus. E Deus ele tem se manifestado de forma simples e oculta, pela qual nós não estamos vendo, porque nós estamos com os nossos olhares espirituais detidos muitas vezes. E muitas vezes o milagre de Deus está acontecendo de uma forma tão soberana sobre nós, e nós não entendemos isso. E aqui nós estamos diante de um texto pelo qual vai trazer a mim e a você a realidade do Deus que age no momento certo. Temos aqui 3 personagens, temos 4 personagens principais nesse livro. Primeiro a gente pode colocar Esther como primeiro personagem, depois entra Mardoqueu, depois entra o rei Xerxes, e por último a gente vê o traidor, o homem que queria acabar com tudo, Amã. E aqui é onde a gente começa a ver, aleluia, a provisão de Deus na vida daqueles pelo qual buscam ocultamente. Porque muitas vezes a gente pensa, pastora Cleones, pastor Xavier, que Deus só vai se manifestar em nossas vidas quando a gente se expor. Muitas vezes a gente quer que Deus age em nossa vida quando a gente está falando. E muitas vezes Deus ele tem uma forma diferente de agir sobre mim e sobre você. Às vezes quando você menos pensa, a glória de Deus desce sobre a tua vida. Sabe por quê? Porque quando você estava no oculto dentro do teu quarto, aleluia, quando todo mundo pensava que você estava cabisbaixo, perdida, ou até desesperada, pensando que não havia mais nenhuma perspectiva de vitória para a tua vida, Deus disse: não, eu estou vendo ali no canto da cama, no canto do quarto, aleluia, a minha filha clamando, buscando a minha face, e eu há de me levantar e agir no momento certo sobre a vida dela. É esse o Deus pelo qual, aleluia, nós estamos crendo nessa noite. Ele age de uma forma tão fabulosa, irmãos, aleluia, sobre esse livro, que muitas vezes as pessoas dizem: não, mas a gente não vê a menção do nome de Deus. Mas aqui é onde está o detalhe. Importa que ele... Quando a gente quer, irmãos, que Deus cresça, irmãos, a gente se coloca na posição de adorador. Estamos diante de uma família pela qual poderia estar desgastada hoje, perdida. Por quê? A jovem tinha perdido seu pai e sua mãe. Era criada, aleluia, pelo seu tio. Estava debaixo da sua tutela. Era uma jovem que estava sendo bem instruída do que Deus queria para o seu povo. Era uma jovem que sabia de onde Deus tinha tirado o povo, sabia toda a trajetória da sua descendência. E era um jovem pelo qual sabia que Deus tinha um momento certo de agir sobre a sua vida. E aqui é onde entra o detalhe, irmãos, quando a gente se põe na posição de adorador. Quando eu disse na abertura do culto que a gente vai orar a Deus para que Deus ele possa fazer tudo conforme o seu querer, e que nós vamos entregar a Ele o melhor culto de adoração e de louvor a Ele, é isso, é quebrantamento. Muitas vezes as pessoas querem ver movimentos, e muitas vezes Deus age ele no oculto na nossa vida. E na vida dessa jovem não foi diferente. Era uma jovem que ela era submissa, era uma jovem que ela era obediente, era uma jovem que ela tinha o temor,
E aqui a gente vê bem claramente, era uma jovem de boas virtudes. Quando juntaram aquelas jovens para poder fazer a seleção, para que o rei pudesse escolher quem iria ser a próxima rainha do seu trono, ali estava uma jovem meiga, uma jovem pela qual ela era bonita de aparência, ela era bem vistosa, mas sabe o que era isso? Não era estrutura física não, sabe o que era isso? Era o resplendor da glória de Deus sobre a vida dela. E quando, irmãos, a glória de Deus ela está manifesta sobre a nossa estrutura, não importa como você esteja, você pode ser fisicamente diferente do seu próximo, mas Deus ele não te vê como o teu próximo vê. Quando as pessoas julgam a mim e a você pela nossa aparência, pela nossa forma de vestir, de falar, mas muitas vezes esquece que existe um Deus que ele julga o meu e o teu coração. E é aqui quando começa a ficar gostosa a mensagem. Sabe por que a gente vai ver agora uma manifestação poderosa da parte de Deus sobre a vida dessa jovem. Em meio a todo o reinado, ela é a escolhida. Mas havia um propósito para que Deus escolhesse aquela jovem. Que propósito seria esse? O inimigo ele maquina todo momento da nossa vida, todos os milésimos de segundo, a querer tirar a mim e a você da presença do Senhor. Ele vai maquinar, Dalvan, de uma forma poderosa para poder tirar você da posição que você está. Ele pode maquinar para querer tirar a tua estrutura, tirar o teu emocional, tirar o teu psicológico. Sabe por quê? Porque ele sabe que o projeto de Deus sobre a tua vida é algo tão sobrenatural, e ele vai fazer com que o teu emocional ele venha a ser detido. E aquela jovem, ela teria tudo para ser uma perdida no mundo, sabe? Porque ela não tinha mais pai, ela não tinha mãe, ela foi tirada do lar de afeto, mas ela foi abraçada por uma pessoa que tinha um temor de Deus. E aqui é onde está o detalhe. Às vezes quando a gente pensa que a nossa família nos rejeitou, aleluia, Deus ele constitui homens e mulheres, aleluia, para serem os nossos tutores nessa noite. Porque quantos disseram para mim, não há possibilidade de vitória, você é um rejeitado, mas sabe o que é isso? Deus, quando ele projeta algo soberano sobre a nossa vida, acontece, aleluia, o inesperado sobre mim e sobre você. E muitas vezes a gente pode até julgar fulano, ciclano pela aparência. Quantas vezes não julgaram a vida daquela menina? Aquela menina era criada pelo tio. Quantos maus olhares não diziam que eles poderiam querer algo com aquela jovem? Mas era um homem que estava debaixo da vontade de Deus. Ele sabia o projeto que Deus estava querendo para o seu povo mais adiante. E aqui é onde começa, aleluia, a trajetória de Deus na vida dessa jovem. E aqui a gente vê, irmãos, um trabalhar de Deus de uma forma tão soberana. Sabe por quê? Aleluia, em meio àquela seleção, ela é escolhida, ela é colocada dentro do palácio, e ela passa a ser a rainha daquele lugar. E quando a gente fala de submissão, irmãos, não importa o patamar que você esteja. Eu posso ser presidente da república, eu posso ser o presidente da ONU, eu posso ser o governador do estado, mas se eu não for submissa à vontade de Deus, nada, nem posição onde quer que eu esteja, há de fazer com que alguém venha a ser abençoado. Sabe por quê? Porque eu não estou debaixo da cobertura espiritual de Deus. E aquela jovem, mesmo na posição que ela estava de rainha, ela continuava sendo submissa ao seu tutor. Ela sabia que ele jamais iria projetar algo ruim para a sua vida. E começam a tramar para querer tirar a vida do rei. Quando você começa a fazer o que é bom para o povo, vai ter pessoas que vai te crucificar. Vai ter pessoas que vai dizer, é um bom governante. Mas vai ter pessoas que vai dizer, não, aquilo não presta. Ele está mexendo em algo pelo qual a gente projetou tanto tempo, e nós não podemos deixar com que ele, aleluia, faça isso. E vão começar a maquinar para querer tirar você da posição que você foi selecionado. Mas aqui é onde está o detalhe. Quando Deus coloca alguém em uma posição, somente quem pode tirar aquela pessoa daquela posição é Deus. Então aonde quer que você esteja nessa noite, a posição pela qual você chegou, não foi por mérito seu, aleluia, mas foi por mérito do Deus pelo qual está no controle da tua vida.
Muitas pessoas podem dizer, não, mas é mérito humano. Mas o mérito humano, ele pode passar. Mas quando o mérito vem da parte de Deus, aleluia, acontece algo sobrenatural. Sabe por quê? Podem projetar, podem apontar, podem te crucificar, mas não te tira do lugar. Sabe por quê? Porque você está fincado na rocha, que é Cristo Jesus, irmãos. E aqui a gente já começa a ver a estruturação de uma família na vida dessa jovem. E de uma hora para outra, no capítulo de número 6, Deus, ele quieta o rei Xerxes a pegar os livros das crônicas. Durante a noite, em meio ao seu sono, aquele sono ele passa, e há uma inquietação sobre a vida daquele homem. E olhe que ele não tinha conhecimento do que estava sendo projetado contra os judeus da época. Eles sabiam que tentaram arquitetar contra a sua vida. E de uma hora para outra Deus diz, não, homem, desperta que eu quero falar contigo, porque tem um servo meu que vai começar a perseguição para o lado dele. Eu não posso deixar com que isso aconteça, porque ele é um escolhido meu. E ele pega os livros da crônica, eu posso ver com meus olhos da fé, irmãos, aquele homem sentado. E ele menciona, começa a passar folha por folha. E ele diz assim, naquela noite então, o rei não conseguiu dormir. Capítulo 6, o verso 1. Por isso ordenou que trouxessem os livros das crônicas do seu reinado e que lessem para ele. Ele poderia pedir livro de histórias. Ele poderia pedir um livro que traga algo do passado, algo que viesse trazer o sono a ele, mas ele pede o livro das crônicas. E o versículo 2 ele vai dizer assim, e foi lido o registro dos livros de que Mardoqueu tinha denunciado Bigtan e Teres, os dois oficiais do rei que guardavam a entrada do palácio, que haviam conspirado para assassinar o rei Xerxes. E ele pega e diz, o versículo 3, que honra e merecimento Mardoqueu recebeu por isso? Perguntou o rei. Seus oficiais responderam, nada lhe foi feito. E é aqui aonde entra a provisão de Deus sobre a vida daquele que estavam tentando tirar a sua vida. Hoje é o que acontece na tua vida nessa noite. Eu não sei como é que foi o teu cotidiano da tua madrugada para cá. Eu não sei o tipo de tempestade que assolou a tua vida. Mas aqui Deus ele começa a dizer para mim e para você, aleluia, que o cuidado dele vai chegar no tempo dele sobre a tua vida. Não é no meu tempo não, Gilson, é no tempo de Deus. Sabe por quê? Porque quando Deus ele projeta, irmãos, o momento da exaltação, ainda que tentem, não podem parar o trabalhar de Deus sobre mim e sobre você. E ele perguntou, o que fizemos a Mardoqueu? Não fizeram nada a ele, não o abençoaram com nada. E aqui é onde está o detalhe, irmãos. E o rei perguntou, quem está no pátio? Ora, Amã havia acabado de entrar no pátio externo, no palácio, para pedir ao rei o enforcamento de Mardoqueu. Quantas pessoas têm projetado tirar a minha e a tua vida? Quantas pessoas têm projetado trabalhar no nosso, aleluia, no nosso interior, na nossa vida emocional? Quantas pessoas têm tentado trabalhar no teu psicológico, aleluia? Mas Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer, sabe o quê? Que quando Deus coloca em uma posição, não há quem possa tirar, porque quem colocou foi Deus. E Ele há de fazer sinais, prodígios, através da tua vida naquele lugar. O milagre de Deus pode acontecer de uma forma tão poderosa, que você pode dizer, mas Deus, como é que pode? Eu tão pequeno, aleluia, aconteceu isso. Mas sabe o que é isso? É a provisão de Deus sobre a tua vida. O cara que estava projetando tirar a vida do homem entra num pátio e o rei o manda chamar. Versículo de número 5.
Os oficiais, versículo número 4. O rei perguntou: quem está no pátio? Ora, Amã tinha acabado de entrar no pátio externo para pedir o enforcamento de Mardoqueu, na forca que ele mesmo havia preparado. Os oficiais do rei responderam: Amã está no pátio. E o rei disse: faça-o entrar. Ordenou o rei. Versículo 6. Entrando Amã, o rei lhe perguntou: aqui onde está o problema da soberba? Aqui está o problema do nosso deusismo. Eu sou, eu posso, eu faço, eu aconteço. Aqui está o problema de nós colocarmos acima do nosso Deus. Aqui está quando a mensagem não é cristocêntrica, aleluia. A mensagem quando não é voltada para o reino de Cristo, aleluia, onde Cristo não vem aparecer, acontece isso. E o rei pergunta a ele e diz: o que devemos fazer ao homem que o rei tem prazer em honrar? O que é que vem na mente daquele homem naquele momento? Eita, isso é para mim. Eu tenho feito o que é bom aos olhares do rei. Mas aqui é um detalhe: não é o que você faz ao olhar do rei, é o que você faz ao olhar dos reis e o Senhor dos senhores. Eu posso tratar o meu pastor aqui dizendo: ô meu pastor, meu querido, mas o meu coração como é que está? Eu posso dizer: que banda abençoada. Mas quando chega lá fora eu posso dizer: mas a cantora desafinou, o tecladista saiu do tom. E aí? Mas existe um Deus que te conhece por dentro e por fora, e Ele sabe o momento certo de agir sobre você. Eu posso dizer: eu sei pregar mais do que quem está pregando aí na frente, mas não importa o que você diz, sabe por quê? Maior é aquele que te vê e me vê, e Ele sabe a tua capacidade e a tua limitação. Você pode dizer: mas Deus, eu não sei, eu não posso. Realmente você não sabe, não pode, sabe por quê? Porque quem sabe, quem pode é o Deus Todo-Poderoso. E para adiantarmos a mensagem, a gente vai ver aqui, ao decorrer da história, que Amã começa a querer se exaltar, dizer o que poderia ser feito. Coloca ele sobre o teu cavalo, coloca sobre ele a capa real, o cedro, aleluia, e mande alguém na frente puxando o cavalo, dizendo que esse é o homem pelo qual o rei honrou. Esse é o homem pelo qual o rei tem prazer nele. Aí ele disse: muito bem, muito bem. Muito boa ênfase você deu a esse homem pelo qual eu quero honrar. Então faça tudo isso a Mardoqueu. Coloque sobre o cavalo, coloque sobre ele a minha capa, coloque sobre ele, aleluia, o anel real. E vá na frente puxando o cavalo, dizendo que é eu que tenho. Ele tem feito o que é correto aos meus olhos. E é isso que Deus tem para você, irmão, nessa noite. Você que passou por essas portas dizendo que muitas vezes não tem tido a exaltação de ninguém, mas Deus, Ele te coloca, aleluia, diante de uma situação para poder você ver que sobre a tua vida não é teu amigo que coordena, sobre a tua vida não é teu familiar que coordena, sobre a tua vida não é teu parentesco que coordena, mas sabe quem é que toma o controle de tudo? É Deus. É Ele quem está no controle da nossa vida, e Ele há de agir no momento importuno a mim e a você. Sabe por quê? Porque Ele sabe o momento certo de agir sobre mim e sobre você. E Ele tinha feito um decreto para que todos viessem ser mortos, todos os judeus. E ninguém sabia que Esther era judia. Ninguém sabia. Sabe por quê? Porque existem coisas que não é necessário você falar com suas próprias bocas. As suas atitudes há de demonstrar. Esther sábia projeta um banquete e diz ao rei: posso fazer algo, meu senhor? Ele diz: diga. E quando a mulher chegava diante de um rei, tinha um problema muito grande. Por mais que ela fosse rainha, ela teria que saber o que falar diante do rei. Porque uma coisinha simples que ela fizesse ou não fizesse, ela poderia ter o destino de Vasti. Ela poderia ter o mesmo destino. Mas quando você tem a sabedoria vinda da parte de Deus, irmãos, aleluia, você pode estar diante do juiz, do promotor, você pode estar diante do presidente da república, você pode estar diante do seu governador. Deus há de te dar palavras sábias e eruditas naquele momento.
Você pode dizer, eu não sei nem dizer um oi. Mas Deus, Ele te dá uma sabedoria tão sobrenatural que você vai falar, Vossa Excelência. Ele há de te dar esse conhecimento naquele momento. Ele há de te tratar dessa forma, sabe por quê? Porque Ele jamais vai te colocar diante de uma autoridade sem te dar a sabedoria de falar com aquela autoridade. Esther, sabiamente, ela começa a falar o que estava sendo projetado para os judeus. E até hoje é comemorado. Em alguns historiadores você vai ver a data 13. Em alguns historiadores você vai ver a data do dia 14. Mas tudo isso aí são fatos históricos. Independente da data e do momento, existe uma festa que é tida pelos judeus como o dia de Purim, que é comemorado o momento em que os judeus foram livres da sua morte. E aqui a gente vê um detalhe de Deus nos dias de hoje, no ano de 2024, que Deus, Ele tem livrado um povo de uma forma tão sobrenatural, que muitas vezes nós dizemos, mas Deus, a pandemia passou e nós estamos aqui, mas sabe o que é isso? É a misericórdia de Deus sobre a nossa vida, é porque Ele tem um algo sobrenatural para ser concretizado através de mim e através de você. Você pode dizer, mas Deus, aquela enfermidade que está alojada no meu corpo, será que não vai ter um final para ela? Há de acontecer no momento certo de Deus sobre a tua vida. Já foi decretado aqui nessa noite, aleluia, que na autoridade do nome de Jesus, ela iria bater de retirada, porque, aleluia, a provisão de Deus iria descer sobre você. E diante de Esther desceu a provisão de Deus da sabedoria. E quando ela falou isso, o rei não podia revogar o decreto que tinha sido assinado. Olha, a gente está vendo aqui um contexto diferente do que nós vemos anteriormente, que o rei foi lá e revogou. Mas aqui a gente está vendo que o rei não podia revogar esse decreto. Já tinha sido publicado em toda a Susa. Mas sabe o que é que acontece, irmãos? O rei, ele cria um pré-decreto para complementar o decreto que tinha sido feito. E ele diz que, ai daquele que tocasse em um judeu, daria o direito ao judeu dele mesmo brigar pela sua própria vida. E é aqui onde entra o dia de Purim, o dia da batalha, o dia da guerra, irmãos. Todos que tentavam, aleluia, ir diante daquele povo, eles iam para cima dele e eles venciam a guerra. Sabe por quê? Porque maior era o Deus que estava com aquele povo. Por mais que projetem para tirar a tua vida, por mais que projetem para tirar o teu crescimento espiritual, o teu crescimento material, Deus está dizendo que pode se levantar, mas Deus está decretando a tua vitória nessa noite no nome de Jesus. E até os dias de hoje é comemorada essa data. E esse livro de Esther a gente pode ler no contexto histórico. Ele não vai mencionar o nome da pessoa, mas ele vai dizer que essa pessoa, ele vivia dentro do palácio, porque ele fala detalhadamente o que se acontecia dentro do palácio. E essa pessoa, ele era um judeu da época, que mais uma vez foi livrado das mãos do homem. E aqui onde está o detalhe, irmão, o Deus de livramento, Ele está sobre a tua vida nessa noite. Você pode estar aqui, aleluia, muitas vezes com o seu coraçãozinho aí desesperado, batendo lá dentro, dizendo, mas Deus, aquela situação que está acontecendo na minha família, na minha comunidade, será que não vai ter fim, ó Deus? E Ele está te dando a resposta nessa noite. O Deus que guerreia as tuas batalhas, Ele está indo adiante de você nessa noite. E Ele há de fazer, aleluia, o que é melhor para o reino dEle sobre a tua vida. Então não te preocupa, aleluia, se é porta de emprego, Deus há de abrir nessa noite. Se é decreto, aleluia, de juiz, Deus pode revogar. Sabe por quê? Quando você pensa que não tem possibilidade de vitória, Deus levanta e Ele dá a vitória à sua igreja. E nós temos aqui 3 exemplos a ser copiados dessa mulher. Uma das suas virtudes principais é a submissão. Vamos continuar sendo submissos ao anjo da igreja, ao nosso Deus. Nós que somos filhos, vamos ser submissos aos nossos pais, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Eu não posso ter a oportunidade de dizer aqui que a minha mãe de sangue, ela poderia estar aqui, não, porque eu não sei nem onde ela está.
mas na autoridade que é no nome de Jesus, quem me instruiu, aleluia, soube me ensinar o caminho correto. Então eu tenho somente o que agradecer a Deus, irmãos, porque em meio a tudo quanto tem acontecido, eu tenho aprendido a ser um homem cada dia mais submisso. Segundo ponto, não deixe com que os vendavais da vida venham te tirar da posição que Deus te colocou. É difícil? É. Você pode dizer, não, irmão, para você é muito fácil dizer isso, você não tem nem noção da minha história. Mas quem tem me segurado e quem tem me firmado é onde eu tenho fincado os meus pés, na rocha que tem sido nosso Cristo. Quando você está com seus pés fincados sobre a rocha, irmãos, o vento pode bater de um lado para o outro, pode descer inúmeras enxurradas, aleluia, mas a sua raiz está tão fincada em Deus, irmãos, que nada há de te abalar. Então você possa tomar essa posição nessa noite. Firme-se em Deus, não firme-se em coisas. Firme no Deus que tudo criou. Quando você firma-se no Criador, irmãos, aleluia, não tem nada que abale o teu emocional. Pode até tremer, mas você não cai, porque maior o que está com você. Terceiro e último, palavrinha bastante simples: ação. Ação. Tome uma atitude na sua vida. Nós temos que orar e agir. Então, quando nós oramos, nós temos a convicção de que Deus está no controle. E quando a gente vai agir, é porque a gente já pediu o revestimento na oração, e Deus te dá a atitude de progredir e de vencer as suas batalhas. Amém? Então nessa noite você possa guardar essa palavra no seu coração. Eu não sei como você passou nessa noite por essas portas, mas Deus, Ele tem uma palavra no seu coração dessa forma. Ele te trouxe aqui porque Ele trouxe para mostrar para você, que fez uma pergunta a Ele quando saiu da sua casa. Ele te deu a resposta nessa noite. E a resposta de Deus é tão precisa que você vai sair daqui saltitante de alegria diante do Senhor, porque você pode dizer, Deus, Ele falou comigo através da sua palavra. E aproveitando o ensejo da palavra nessa noite, eu quero fazer o convite para você que